E temos hoje mais um vídeo de batalha de bases nesse canal. Hoje, gente, nós vamos falar dessas duas bases aqui, House Labs e Terracota de Guerlain de acabamento Glow. Sim, vocês já estão vendo elas aplicadas aqui. Não vou dizer ainda qual foi o lado que eu apliquei, vocês vão ver já já em alguns minutos. Mas vou fazer aí aquele teste que vocês já conhecem, passar o dia inteiro com essas duas bases no meu rosto e voltar aqui no final do dia para que nós possamos conversar e entender se existe de fato alguma diferença ou não entre essas duas bases e fazer aquele amado teste de transferência e saber se elas vão transferir ou não. Enfim, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já aproveita, gente, deixa aqui o like e o hype da semana. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Prazer, meu nome é Alessandra Lady Blush, moro aqui na Inglaterra e por isso vocês vão ver o conteúdo desse canal muito mais envolvendo produtos importados que nacionais, mas que de vez em quando eles aparecem por aqui também. Então, aproveita, se inscreve, deixa aqui o like e o hype da semana e ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Então, chega de papo e bora lá conferir o que essas duas queridinhas têm para nos entregar. E eu já estou aqui prontíssima para essa batalha. Minha pele já está aqui também preparada. Vou só mostrar para vocês o que eu apliquei. Algo bem simples, lavei com sabonete líquido e usei então esse hidratante da Lancôme, maravilhoso, gente. Ele é o Renegade HPN 300 Peptide Cream. Ele tem uma densidade assim na medida e ele é ótimo para hidratar durante o dia. E depois esse produto aqui que vocês já viram milhões de vezes no canal, que é o protetor solar da La Roche, que eu uso diariamente, tá? Então, minha pele já está aqui prontíssima para essa batalha. Uau! Nossa, eu tô aqui mega curiosa, que vai ser a primeira vez que eu vou fazer, então, a batalha dessas bases, que é Terracota Guerlain Glow e House Labs. Inclusive, esse tema foi sugestão de uma seguidora e vou aproveitar e pedir aqui vocês, se vocês quiserem que eu faça mais batalhas, vocês já sabem aí as bases que eu tenho e coloquem aqui então nos comentários as sugestões de vocês, que eu tô sempre de olho. Aliás, eu tô pensando também em deixar nos comentários os tons das bases que eu tenho aqui. Não sei se todas vão valer a pena, porque tem algumas que estão no tom errado, mas estou pensando aqui em deixar uma listinha de referência para quem se identifica com o meu tom de pele. De repente pode ser que ajude, né? Coloquem aqui nos comentários se vocês querem também, que vai dar um trabalhinho, mas depois que eu fizer, eu começo a deixar em todos os vídeos. Então, bora ao que interessa. Vou começar então falando de Terracota Guerlain, que é de acabamento Glow, que vem nesse vidro aqui, que é mais glossy, né? Que ele é mais brilhoso. E essa embalagem vem 30 ml de produto e essa base ela tem uma composição de 95% de ingredientes naturais. Ela é uma base, gente, super fácil de ser trabalhada porque ela não pesa na pele, dura o dia inteiro e vocês vão ver no final do dia. Eu não sei exatamente qual vai ser a diferença perceptível na minha pele entre uma e outra, mas tô aqui hoje para isso, né? Mais tarde a gente vai saber. Então, vou começar aplicando um pouco da base, porque eu vou aplicar só de um lado, né? Então, eu vou colocar só um pump e vocês veem, ó, que ela quase não escorre. Ela fica um pouco mais paradinha aqui na minha pele, mas isso não quer dizer que ela seja uma base que vá pesar. A cor que eu tenho é a 2.5N, que nesse momento pode ser que esteja um pouquinho clara demais, porque eu tô ainda um pouco bronzeada, mas nada que impeça da gente fazer esse teste hoje, né? Então, realmente vai ser só um pump para que não carreguemos, né, e não fique uma camada muito grossa, para a gente poder então analisar essa base no final do dia e fazer o teste de transferência. Já dei uma boa espalhada aqui com o dedo, mas eu vou fazer esse acabamento com um pincel, dos dois lados, com dois pincéis diferentes, bom, nem tão diferentes, né? Vocês estão vendo que é exatamente o mesmo pincel, mas eu tenho ele repetido, que é o pincel de base da Rebuild. Eu gosto bastante dele, por isso é que eu acabei comprando mais um. Então, eu vou deixar ele separadinho aqui, o outro que tá limpo, e esse daqui, vou começar então espalhando a base, deixando ela bem esfumadinha. Não, e enquanto eu tava aqui espalhando a base, eu percebi que eu estava sem brincos. Gente, eu me sinto total nua se eu não tiver brincos. Então, fui lá rapidinho, só colocar esse aqui, bem bonitinho, bem discreto, para continuar o vídeo. Então, olha, a base já está aqui aplicada. Essa base, então, Terracota Guerlain de acabamento Glow.
Eu sou apaixonada por essa textura que ela entrega na minha pele, deixa ela tão naturalzinha, mas ao mesmo tempo do jeito que uniformiza, fica tão natural. E o cheiro, gente. Nossa, que cheiro maravilhoso. Para quem não é muito fã de fragrâncias, de repente pode ser algo que incomode, mas no meu caso eu sou apaixonada por esse cheirinho aqui, que é na medida, sabe? Não chega a me incomodar, não. Mas o mais importante é o quão bonita ela deixa a minha pele, porque vejam só, comparado com esse lado, então, uau, tá bem nítida aqui a diferença, né? Então, desse lado aplicado, o produto de Guerlain. E agora nós vamos para Haus Labs, a nossa base queridinha de Dona Lady Gaga, que eu tenho essa daqui na cor 175, isso, 175 Light Neutral. Ela tem uma embalagem de vidro bem mais pesada comparada à base de Guerlain, mas a quantidade de produto é a mesma, tá? 30 ml. Então, eu vou fazer a mesma coisa, aplicar só um pump e ela já é mais fluida aqui na pele. É interessante que ela escorre mais rápido do que a base da Guerlain, mas na pele eu tenho a sensação que ela entrega um pouco mais de cobertura que a base da Guerlain. Vamos conferir isso agora. Olha, só nisso que eu espalhei aqui com o dedo, eu já percebi essa diferença. Vocês também? Bora lá terminar de esfumar aqui essa base. Tô pegando o outro pincel que estava limpo e bora fazer aqui essa aplicação e deixar a base bem homogênea pra gente comparar. E agora sim, base da Haus Labs já aplicada também. E eu confirmo aqui a impressão que eu tive. Olhando bem pertinho no espelho que eu estava usando, eu percebo que a base da Haus Labs, gente, entregou uma cobertura um pouquinho maior comparada à base de Guerlain, mas não acho que seja uma questão que essa seja melhor que essa, não. De acabamento, eu tô achando a base da Guerlain mais bonita ainda. A base da Haus Labs também deixa um acabamento bonito, olha, bem viçoso na pele e ainda entrega essa cobertura média que eu gosto. Mas a base da Guerlain, não sei, tem alguma coisa aqui que deixa ela mais radiante, mais cara de pele natural, sem deixar de entregar uma cobertura? Enfim, essas são as minhas primeiras impressões olhando aqui de perto como as duas bases ficaram assim que eu apliquei lado a lado. Me contem aqui a opinião de vocês, se de cara vocês já conseguem perceber aí alguma diferença bem perceptível em relação a essas duas bases e o que vocês gostam mais em uma ou na outra. Bom, agora eu vou finalizar essa maquiagem e como eu sempre faço em vídeos de batalhas de bases, eu vou aplicar poucos produtos para que não haja interferência aí no final do dia, que eu vou voltar aqui para a gente poder comparar, fazer teste de transferência e entender aí de fato quais são essas diferenças entre as duas bases. Então, fiquem aqui que eu volto já já com essa make finalizada. Agora sim, já estou aqui de volta com essa make belíssima que eu acabei de fazer. Nem esperava deixar os olhos tão marcados, mas enfim, gente, fui construindo e eu vou mostrar para vocês quais foram os produtos que eu usei. De corretivo, quis usar esse aqui da Guerlain. Eu acabei aplicando só um pouquinho mesmo, gente. Tentei não exagerar muito. Apliquei só aqui no cantinho interno e no cantinho externo e na pálpebra. E esse corretivo da Guerlain que eu tenho, ele é na cor 3N, tá? Então, apliquei ele mesmo nos dois lados do rosto. Depois, eu já vim selando a pele de leve, tá? Eu usei o pó somente aqui na zona T e nessa região das olheiras, porque de fato eu preciso ter essa região do rosto selada para passar o dia inteiro. E vai ser interessante também a gente poder comparar no final do dia a parte que não tem pó, que fica bem nítida. Outros testes que eu já fiz de batalhas, eu percebi isso. E a região que tem pó, a gente já percebe também como que ficam as bases com ou sem pó no meu rosto. E o pó que eu usei foi esse aqui da Cosas, vocês já viram algumas vezes aqui no canal. E a cor que eu tenho, ela se chama Translucent Candy, que é um fundinho rosado assim. Ele é gigante esse pote, né? E eu tô testando ele assim em várias circunstâncias para continuar tendo aí uma ideia mais clara de como ele performa com os produtos que eu tenho usado. E depois eu fui para minha sobrancelha, só apliquei mesmo um gelzinho, que é esse aqui da MAC. Vou deixar todos os produtos listados aqui embaixo para vocês depois irem conferir se vocês quiserem detalhes deles, tá? E de blush, gente, olha que interessante. Eu acabei fazendo um shorts comparando esses dois blushes aqui da MAC, que é a mesma cor, só que um na fórmula antiga e o outro na nova fórmula, que é a cor Melba, essa cor aqui, tá?
E como esse short já vai ter sido liberado quando eu postar esse vídeo, então já vou dar um spoiler aqui para vocês, que na verdade não vai ser spoiler, né? Desse lado tá a fórmula antiga e desse lado tá a nova fórmula. Aproveitem e já comentem aqui o que vocês acharam, qual dos dois lados vocês gostaram mais. Eu coloquei no meu shorts que eu gostei mais da fórmula antiga, impressionante, né? Mas a textura da nova fórmula tá excelente, gente. A MAC arrasou com a reformulação desses blushes, mas essa cor em específico aqui, a antiga da Melba, eu acho que ficou mais bonito aqui no meu rosto. Aliás, também tenho esses tipos de vídeos nas outras redes, Instagram, TikTok. Se você ainda não me segue lá, vai lá me seguir. Vou deixar aqui também os arrobas para vocês saberem. Lá no TikTok eu sou Lady Blush Real ou Real e no Instagram eu sou Lady Blush Makeup, tá? Continuando então, aí eu já fui para os olhos, né? E nos olhos eu acabei indo de MAC também. Depois eu percebi, gente, que eu peguei bastante produtos da MAC, nem foi intencional, era só o que estava aqui por perto de mim. Então eu acabei usando essa paleta de sombras aqui, belíssima. Ela tem uma fórmula um pouco mais sequinha, mas esfuma maravilhosamente bem. Ela se chama Squirrel Goals Eyeshadow Palette com 6 cores, tá? E essa variação de cores se chama Cabin Fever, tá? Então são essas cores aqui predominantemente marrons e que eu acabei me empolgando e fazendo aqui um olhar um pouquinho mais marcado. Depois de máscara de cílios, eu fui para Max Tack, só que na versão marrom. Apliquei em cima e embaixo. E nos lábios, gente, eu fiz um combo aí que não sei o que vocês estão achando, mas me surpreendeu. Foi a primeira vez que eu usei esses produtos juntos. É o lápis da MAC na cor Strip Down. E o batom foi esse aqui, ó, da linha Maximal, de acabamento mate, é Silk Matte, tá? Que é a cor Yash. Eu deixo na caixinha porque onde eu tenho esses batons recém-comprados da MAC, eu consigo perceber de cara qual é a cor e eu pego direto aquela que eu tô com a intenção de usar. Então foi esse batom aqui que eu acho que ficou perfeito com esse lápis labial Strip Down da MAC. Bom, agora que eu apresentei a vocês os produtos que eu usei, eu tô liberada para continuar o meu dia. Nesse momento, olha, são 11 horas em ponto e eu volto daqui a umas 6, 7, talvez 8 horas, não sei. Mas com certeza vai ser no mínimo 7 horas. 7 horas, eu garanto. Para que nós possamos aí conferir como que ficou a minha pele com essas duas bases. Lembrando então desse lado terracota de Guerlain de acabamento Glow e desse outro lado temos Haus Labs, tá? De cara, depois que eu finalizei a maquiagem, sinceramente, gente, eu não consigo perceber muitas diferenças entre as duas bases, não. Elas estão com um acabamento bem próximos, assim, deixando minha pele iluminada e sem pesar, com uma cobertura bem aceitável. No início, assim que eu apliquei as bases, vocês viram que eu percebi que a base da Haus Labs entregou uma cobertura um pouco maior, mas depois eu acho que isso se igualou, não ficou muito perceptível, não. Mas vamos lá então passar esse dia e eu volto mais tarde para que nós possamos fazer aí todas as análises necessárias, pertinentes e fazer o teste de transferência que eu também sempre faço aqui. Então, fiquem aí comigo que eu volto daqui a algumas horas. Consegui voltar aqui para falar com vocês. Gente, vocês não vão acreditar que horas são agora. Olha, 10h20 da noite. Olha isso, 10h20 da noite. Quer dizer que se passaram mais de 11 horas, né? 11 horas e 20, que eu estou com essa maquiagem aqui, desde a hora que vocês viram quando eu vim apresentar os produtos que eu apliquei para finalizar a maquiagem. E, como sempre, aconteceram tantas coisas que eu não consegui voltar mais cedo. Mas, por um lado, está sendo interessante fazer esse teste aí de mais de 10, 11 horas que eu apliquei essas duas bases. Só lembrando, desse lado, então, nós temos Terracota de Guerlain, a versão Glow, e desse lado nós temos Haus Labs, de Lady Gaga, tá? E olhando assim, de cara, o que vocês conseguem observar aí de diferença em relação a essas duas bases? Bom, eu acabei de olhar no espelho bem de pertinho e um detalhe aqui que para mim, inclusive, está incomodando um pouco é o fato de eu ter usado óculos, que eu estava assistindo TV, eu estava vendo seriado, enfim. E desse lado, que é da Haus Labs, olha só, vocês conseguem perceber que marcou bastante aqui o apoio do meu óculos? Enquanto desse lado aqui, com Guerlain, eu acho que a base ela grudou mais no meu nariz, sabe? Vocês sabem que eu não apliquei nenhum primer,
não fiz nenhum truque, né, para que esse produto ficasse mais fixado na minha pele, a não ser o pó. Vocês sabem que eu expliquei que eu aplico o pó nessa região aqui do corretivo para ficar bem sequinho, né, que não tem como eu ficar com o corretivo úmido. E eu acho que dá até para perceber também, olha, que essa região aqui tá mais sequinha por conta do pó. Mas mesmo assim que eu usei o pó nessa parte aqui da testa, aqui no queixo e um pouquinho até aqui, não foi o suficiente para evitar, olha, essa abertura da base onde eu apoiei o óculos. Mas tirando isso, eu não consigo ver nada mais de ruim em relação à base da Lady Gaga, tá? Da Haus Labs. A da Guerlain, sinceramente, gente, eu não consigo encontrar defeito nenhum. Considerando aí que eu estou há mais de 11 horas com esses produtos, eu acho que as duas bases performaram muito bem, dando só aqui um reforço nesse ponto, né, do nariz que abriu da base da Lady Gaga e a base da Guerlain, não. Então, vamos fazer aquele teste que a gente gosta, que é o teste de transferência sem corte nenhum, onde eu tenho aqui, olha, os 2 pedaços de papel higiênico prontinhos. Na verdade, eu tenho 2 folhas de cada lado, porque eu vou fazer esse teste em pontos diferentes da pele. Mas, obviamente, cada dupla, né, de papel higiênico vai ser aplicada, vai ser testada de cada lado do meu rosto. Então, eu vou começar desse lado aqui de Haus Labs. E eu vou começar pelo lado mais crítico, tá? Que é aqui no entorno do nariz, que eu já espero que vá transferir. Então, vou pressionar aqui, sem arrastar, contra o nariz, que é a parte que fica mais oleosa. E interessante, olha, eu consigo ver a marquinha da base somente aqui na curva do nariz. No restante, deixou o papel limpo, que eu fiz aqui, ó, essa parte aqui. Então, apesar de ter aberto aqui no nariz, o restante ficou satisfatório, né? Não transferiu. Vou usar aqui o outro lado que tá limpinho para gente poder testar esse lado aqui, ó, do meu rosto, que praticamente não foi selado. Não coloquei nenhum pó para a gente poder fazer esse teste aqui. Então, pressionando, e eu só tinha o blush, lembram? Que eu conversei aqui com vocês quando eu vim mostrar os produtos que eu apliquei. Então, só tem o blush em pó da MAC e mais nada. E, olha, passou no teste, gente. Nada de transferência. Se você quiser ser bem analítico, eu diria que só aqui no meiozinho, não sei nem se vocês conseguem enxergar isso na câmera, mas só aqui, ó, nessa região, apareceu uma mancha muito, mas muito sutil. Então, eu posso dizer que não transfere. Isso aqui é algo muito detalhista. Então, vamos ver agora a Guerlain desse lado. Então, papel higiênico limpo, ó, dos 2 lados. Vou fazer da mesma forma, pegando primeiro aqui, ó, na curvinha do nariz e pressionando. E agora para tirar. Gente, impressionante, não saiu nada. Olha isso, papel higiênico limpo. Guerlain tá de parabéns, é a base Glow, gente. Mais de 95% dos ingredientes são naturais, são de origem natural. Então, do outro lado, que o papel tá limpo, vou fazer só aqui também. E ó, limpíssimo, gente, papel higiênico limpíssimo. Mais de 11 horas de uso. E essas duas bases arrasaram no teste de transferência, viu? Dando aí só um reforço em relação ao que a base da Lady Gaga pecou aqui perto do meu nariz, na região onde tem o apoio do óculos, e que a Guerlain resistiu aí bravamente. Gente, eu tô surpresa, viu? Com esse resultado aqui, eu consigo perceber que depois de 11 horas de uso, mais de 11 horas, né? Eu posso confiar 100% aqui na base de Guerlain de acabamento Glow. Enfim, eu quero saber o que vocês acharam aí desse teste, se vocês têm essas bases, se vocês estão em dúvida entre qual comprar, se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, espero que sim. E eu também quero saber sugestões de vocês aí para trazer mais vídeos, qual o conteúdo que vocês querem ver, comparação de bases, comparação de corretivos, comparação de blushes, de acabamentos diferentes, texturas diferentes ou subtons, enfim.
Me contem aqui que tipo de conteúdo vocês querem também ver aqui no canal, ou se o que eu estou trazendo está agradando vocês, enfim, para que eu possa também, né, ter aqui essa troca com vocês, que o que eu faça também agrade vocês. Enfim, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like e o hype da semana, comenta, compartilha e aproveita aí para dividir com as suas amigas o conteúdo desse canal e ajudar a gente a crescer também. Então, desejo a vocês um excelente restinho de semana e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!